E aí, em 2011, eu descobri a endometriose. Eu fiz a cirurgia, fizemos a raspagem para tirar a endometriose. Conseguimos tirar, foi um sucesso a cirurgia. Não perdi nenhum órgão, porque poderia perder os ovários, mas estava tudo ok. Ele conseguiu fazer a cirurgia. E aí, pra gente tentar ter filhos normais, né? E aí a gente conseguimos, e mesmo assim não consegui engravidar. Voltamos de novo no médico, até que ele passou... Deu um encaminhamento pra mim, porque até então a cirurgia dela tinha feito a raspagem e estava tudo limpinho, né? Os órgãos, estava sem o foco da endometriose. E mesmo assim a gente não conseguiu engravidar. E cara, você sabe se seu marido, o médico conversando com ela, você sabe se seu marido tem algum problema, vocês já fizeram algum exame? Aí ela, não, a gente até então não sabe. Aí ele deu um encaminhamento para mim em um urologista, para fazer os exames para ver se estava tranquilo. E nesses exames descobrimos que eu também tinha problema, que eu era infértil. Eu tinha poucos espermatozoides, pouca quantidade, e eles eram imóveis. Sim. E aí ele optou, né, deu opção pra gente, tipo assim, ele deu a única opção. Eu acho melhor vocês tentarem uma fertilização in vitro, porque tem uma possibilidade de vocês conseguirem engravidar. E assim nós fomos para a parte da fertilização in vitro. O Marquinhos também passou por alguns exames e aí viu que com o medicamento deu uma melhora, que a gente poderia ir para essa parte da fertilização. A gente sentou e a gente conversou e decidimos entrar na fertilização, porque era o nosso maior sonho ser pais, a gente sempre sonhou. E eu não me esqueço de uma frase que o Marquinhos falou, né? Como não tem valor, tipo, financeiro, né? Pra realizar o nosso sonho. Porque uma fertilização in vitro é muito caro, é muito dinheiro. E a gente não conseguiria fazer. Eu falei, cara, como que a gente vai conseguir? De onde a gente vai tirar esse dinheiro? Mas com essa frase do Marquinhos e muita oração a Deus, a gente começou a pedir direção a Deus se realmente era pra gente fazer, e as portas foram se abrindo, as coisas foram acontecendo. A gente conseguiu uma médica muito boa, ela tinha uma clínica na Barra, e ela fez exatamente no mês que a gente decidiu uma campanha de ajudar as famílias que não tinham condições de fazer fertilização na metade do preço. Vamos supor assim, ajudava com cartão, você podia fazer os exames pelo seu plano de saúde, comprar as injeções no cartão de crédito. Então ela facilitou muito. E a gente viu como resposta e direcionamento de Deus, e daí decidimos iniciar a fertilização. Foi um processo bem dolorido, bem difícil, né, amor? Foi um processo de 6 meses, mas foi o processo de mais aprendizado, de milagre de Deus, assim, porque nessa caminhada a gente começou a tomar medicações, eu tive superestimulação ovariana, eu senti 4 dias muitas dores, mas se eu cortasse a medicação, se eu tomasse um remédio para dor, eu cortaria a injeção que eu tinha tomado para ovular. Então eu aguentei os 4 dias de dores, de muito choro. A gente tinha um único dia para fazer exames, conseguimos fazer um exame naquele dia. E foi a correria, a gente viveu milagres assim, a mão de Deus em todo o processo da fertilização. E aí a gente descobriu na fertilização que realmente não teria como usar o espermatozoide do Marquinhos, porque eles realmente, mesmo com a medicação, eles estavam vivos, mas não estavam se movimentando, não tinha o movimento que precisava. E eles conseguiram fazer uma biópsia, tirar diretamente do testículo, e conseguiram só 3 embriões vivos e que também não tinha movimentação. Mas a gente, acreditando em Deus, que Deus poderia fazer, insistimos de fazer a fertilização assim mesmo. Conseguimos 2 embriões saudáveis, implantamos os 2 embriões. Olá, gente!
gente já tá prontos para entrar na sala de cirurgia. Para receber nossos bebês. A gente não vai poder filmar, infelizmente. Mas quando a gente sair daqui, a gente avisa vocês como é que foi. Beijo. Gente, a gente vai mostrar nossos bebês. A bióloga trouxe agora. Aqui, gente. Olha, 2. Eles ainda estão formando, né? Se formando. Mas ela falou que tá muito feliz pela gente. Entrou aqui e disse que tava muito alegre de receber a gente aqui. Porque o nosso quadro era impossível, mas Deus age no impossível. E aí eu falei pra ela que Deus fez um milagre. Ela, eu creio nisso e realmente é um milagre. A gente tá muito feliz, esperando pra gente entrar pra receber os nossos filhotes. Olha que coisinha muito bonitinha. O Mark falou que esse aqui parece comigo. Beijo. Fala, amor. Não, tô bem. E por todo o processo de milagre, a gente acreditou muito que Deus faria, né? Eu sairia dali daquela clínica grávida, eu tinha muita certeza. E no dia que implantou os 2 embriões e a gente colocou a mão sobre a barriga enquanto estava colocando os 2 embriões, e a gente profetizou que a gente iria receber e que a gente estava preparado para receber os nossos filhos, porque a gente colocou 2. E saímos dali com uma felicidade, com uma certeza que Deus ia continuar a boa obra. Depois de 15 dias fizemos um exame, o beta, e aí, infelizmente, foi negativo, né? A médica pediu para que eu repetisse, porque nem ela acreditou que seria o negativo. E aí a gente repetiu e realmente foi o negativo. Foi uma dor desesperadora para nós, na nossa alma, né? Aí o nosso mundo desabou. Porque não era um não dos médicos, ao nosso ver, assim. Era um não de Deus, porque em todo o processo a gente viveu o milagre de Deus, a gente viu a mão de Deus, então a gente tinha muita certeza que Deus poderia fazer. E quando não aconteceu, eu sabia que era o não de Deus para mim. Eu tinha muita certeza e convicção que Deus estava dizendo para mim que era o não. E eu me lembro como se fosse hoje, eu no meu quarto chorando muito. Eu me joguei no chão e eu gritava, falei, Deus, tá doendo muito, eu tô muito triste com o Senhor, eu tô muito triste, mas eu não quero que essa dor me tire da sua presença. Eu posso ficar sem filhos, mas eu não posso ficar sem a tua presença. E eu ouvi a voz do Espírito Santo dizendo pra mim que aquele não era o fim da nossa história, não era o fim de Deus pra nós, que Deus estava iniciando uma nova história para nós, assim. E aquele consolo do Espírito veio de encontro comigo, assim. E Deus foi me sustentando nesse processo, né? E aí eu descobri, depois eu tive que voltar no médico, eu doei os óvulos. E a doação foi para uma mulher que não poderia também, não tinha como, e o Senhor fez. Eu entendi que o tempo que a gente passou na clínica foi para abençoar outra pessoa, né? Era sobre outra pessoa, e aí eu entendi tudo que Deus estava preparando a gente ali, o que Deus queria fazer, ministrar de alguma maneira no nosso coração, ensinar a gente a ter fé, a confiar nele ainda mais. E daí em diante nós decidimos a não pensar mais em filhos. Tiramos da nossa cabeça toda essa questão de filho. Não vamos pensar nisso. Vamos viver só nós dois. Vamos curtir nós dois. Vamos curtir nosso casamento. Vamos curtir a nossa vida de casado. E eu fechei meu coração para filho. Não queria saber mais disso. Eu comecei a me cuidar, comecei a pensar em mim, não focar nisso, porque as pessoas diziam muito, esquece, não foca, se você focar não vai acontecer. E eu falei, cara, eu vou confiar e aceitar aquilo que Deus tem pra mim, e se não for pra eu ser mãe, tudo bem. Mas na verdade meu coração doía, porque eu queria ser mãe, eu sempre quis ser mãe.
E todos os lugares que eu ia, havia uma profecia, havia alguém falando e eu acreditava naquilo. Então, assim, na minha mente eu queria trabalhar de que tudo bem se Deus não realizasse, sabe? Se Deus não fizesse, tudo bem. Mas no meu coração queria muito, desejava muito isso. E aí a gente decidiu seguir a vida, né? Curtir nós dois, começamos a passear, a viajar, a estar mais juntos e esquecer completamente, estar na obra do Senhor, fazer aquilo que Deus tinha pra gente. Mergulhamos, né, na igreja, mergulhamos para trabalhar na presença de Deus, e quando a gente menos esperou,